Deixa eu voltar aqui. Haroldo e Nilma, vocês querem conversar? Sim. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, Sônia, em primeiro lugar, que o programa aqui é democrático, por isso que vocês estão aqui, inclusive, para que vocês possam fazer a defesa de vocês. E vocês trouxeram um fato novo que nenhum de nós aqui sabia a respeito do Maurício. Nós não sabíamos disso. Por isso da importância de vocês. Quando entrou o comercial, o Maurício nos contou. E contou aqui, de viva voz. Depois aqui. Ele contou no ar também, né? A Sônia, a presença, testemunha disso, o doutor Lordello também, que estávamos todos aqui, e disse que o seu sobrinho teria assaltado, teria roubado um automóvel e praticado 2 assaltos. Então, eu quero dizer a você o seguinte, se um adolescente de 17 anos realmente assaltou, roubou um carro e cometeu 2 assaltos e, segundo ele, inclusive teria se desfeito da arma que está sendo procurada pela polícia, se isso for verdade, pelo menos ele falou, não eu. E eu, inclusive, perguntei, podemos comentar isso no ar? Não tem problema nenhum que foi dito. A gente estava associando isso, se tivesse acontecido, ao trauma do desaparecimento do pai. Porque, de repente, é adolescente, né? É uma revolta que você não sabe como é que E outra coisa, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a isso, mas se isso é verdade, um jovem com 17 anos que age dessa forma, é um jovem, sim, de altíssima periculosidade. Isso não quer dizer que nós, pais, sejamos culpados, porque muitas vezes tem até um erro genético, que às vezes não é nem culpa de pai, mas nem isso de mãe. Verdade? Agora, se isso aconteceu, eu volto a afirmar, é um jovem de altíssima periculosidade, se for verdade. Agora, você que diga se é verdade ou não. É verdade, agora, Nilma? como não é, né, e eu gostaria até, se fosse possível, de fazer uma pergunta para o Maurício. Que direito que ele tem de falar? Aí sim, porque você assim, tem. ele não foi em nenhuma audiência do Rodrigo, eu estava lá presente. Ele não foi saber de nenhum tipo de assunto relacionado ao Rodrigo, ao menor. E por que ele está detido? Então, o advogado ficou de ligar aqui para conversar com vocês, para prestar maiores esclarecimentos. Né? O doutor Johnny, ele é o responsável pelo caso do menor. Está tentando, então ele vai não se manifestar. Atendendo, hein? A gente tá ligando. Você não pode adiantar para a gente por que eu seu prefiro sobrinho... não, ele vai conversar com vocês, o advogado, o doutor Johnny. E assim, ele vai explicar o que aconteceu. Doutor Johnny, atende a gente, a produção está ligando direto, a gente quer saber da situação do garoto, do filho do Valdir, e o senhor não está atendendo a gente quer colocá-lo no ar, e assim, eu gostaria de deixar bem claro que o menor, ele chora sim, ele chora por causa do pai. Ele ficou traumatizado? Ele chora quando ele vê os outros meninos chorando, independente da situação, ele não sabe, ele chora. Qualquer situação que aconteça lá dentro, ele chora. Então, assim, eu queria saber de onde é que ele tirou isso, que ele não chora. Porque, veja bem, aqui, eu volto a repetir, todo mundo tem a palavra. Sim, e claro. A palavra que foi dada aqui, através do Maurício e também dos outros familiares, é que ele chorava por estar preso, mas que quando falava-se da morte do pai, ele apenas abaixava a cabeça. Agora, nós apenas reproduzimos aquilo que fielmente a família falou. Como você está passando coisas, novidades para todo o Brasil. E volto a repetir, seria ótimo se o advogado entrasse aqui ao vivo em rede nacional e explicasse por que esse menor está preso. Né? Ele cometeu algum ato infracional e se ele está detido é porque a polícia sabe o que está fazendo. Sim, eu concordo com o senhor. Só que do Maurício vim falar que quando ele fala do pai, ele abaixa a cabeça. É mentira. E não se manifesta em nenhum sentimento, que nem o senhor ontem disse, ele não demonstra nenhum sentimento de dó, de pena, nenhum tipo de sentimento. Com que direito ele fala isso? Ele não viu o menor. E no dia da prisão dele, ele não chorou. Eu afirmo mais uma vez, ele não chorou e eu falo isso na frente do Maurício. Ele teve algum problema com a polícia, com criminalidade, antes do desaparecimento do pai? Ou foi agora que aconteceu? Não teve. Ele sempre trabalhou com o Valdir. Então foi de uma hora para outra que aconteceu esse problema com ele, de uma hora para outra que levou Você está falando do menor, né? O menor. Sim, do menor. O menor. Ele trabalhou até o dia 4 de maio com o Valdir. Ele fez a primeira viagem com o Valdir. A senhora acha, como mãe, que por causa do desaparecimento do pai, por algum motivo de ordem emocional, ele tenha cometido algum deslize e estar na Fundação emocionalmente. Desequilibrou minha família inteira. Desequilibrou. Desestruturou, mesmo o Valdir não morando dentro da minha casa, ele morava no apartamento. Existia convivência. Né? Existia convivência. Então desestruturou a minha casa inteira, a minha vida, a vida dos meus filhos.
Se vocês forem lá hoje, onde a gente mora, vocês vão ver o quanto esse menino é querido. Em qualquer esquina que vocês forem, ele é bem querido. Então, qualquer a polícia casa, está cometendo... pode entrar e sair. A polícia, então, em primeiro lugar, se o advogado não ligar, e o espaço está feito aqui ao vivo pela Sônia Abrão, pelo programa e pela Rede TV. Se por acaso ele não ligar, nós vamos ficar sem saber, porque se a polícia estiver também tomando uma atitude precipitada, a senhora tem aqui as câmeras ao vivo para todo o Brasil para fazer a defesa do menino. Não é a polícia, na realidade. A polícia faz a prisão, isso vai à vara da infância e juventude, que tem um promotor e tem um juiz, e o menino está apreendido. Agora, ele vai ficar lá até completar 18 anos, é isso? Não sei qual é o ato infracional cometido, depende da infração. Agora, a infração seria o roubo do carro e mais 2 assaltos? A gente não pode afirmar o que está no boletim de ocorrência. Como ele vai estar entrando em contato, então ele se colocaria de uma forma melhor. Me pergunta o seguinte, se por acaso o advogado não entrar, a senhora não vai dizer o que quer? Eu não posso. Não pode porque dizer. Talvez eu não saiba colocar as palavras da forma adequada. Você vai se sentir mais segura com ele falando. Sônia, deixa eu só colocar uma coisa. Pode falar, doutora. Para um menor também ser apreendido nesse país, do jeito que é a nossa situação, o fato é grave. Porque menor nenhum fica provisoriamente interno ou definitivamente na situação de interno, se não houver grave ameaça ou violência. Ponto. Essa é a situação. Agora, um fato importante, que acima do problema do menor, é o desaparecimento do Valdir. Com certeza. Nós temos um rapaz aí de 40 e poucos anos, você só tem 2 possibilidades. Ou ele fugiu, ou por vontade própria, ou por problema de ordem emocional que você está relatando, que ontem não foi relatado, ou ele foi vítima de homicídio. Tem uma outra possibilidade que é o que a gente está checando, viu, Lordelo? Como é que está isso, hein? Mais um minutinho, tá? Aqui, mais um minutinho, mais 2 minutinhos. Quanto tempo aí, diretor? 3 minutinhos, a gente não está fazendo suspense, não, a gente ficar amarrando 1 minutinho, e mais 1 minutinho, mais 1 minutinho. É porque a gente está checando a informação e eles, onde a gente está checando a informação, é que estão pedindo, mais 1 minuto, mais 2 minutos, mais 5 minutos, por isso que está meio enrolado, mas é uma coisa que é importante que seja colocado aqui e pode ser fundamental no desfecho dessa história mesmo, viu? Foi uma ligação que a gente recebeu agora há pouco, quer dizer, inclusive com o cartaz novo que você trouxe, quando a gente colocou, eu ainda falei, é uma atualizada na imagem, que me parece mais recente do que essa. Né? Essa foto é melhor. Mesmo porque no que essa foto foi para o ar, é que veio o telefonema. É porque assim, ontem foi falado também que eles colaram cartazes lá na vila. Sim, mas que alguém arrancou tudo. Alguém arrancou tudo. Não arrancou. Realmente os cartazes foram colados. E ficou meses lá. Alguns, assim, como chove, então assim, escorre, fica uma coisa assim meia estranha. Mas assim, dá para ver de longe que foi a chuva, que foi o tempo que desgastou. Mas em outros lugares são cobertos dentro de restaurante, dentro de bar, dentro de peruas de lotação, onde era possível colocar, que o pessoal autorizava, a gente colocava. Certo. Nesses lugares cobertos, então assim, tá mais visível. Entendi. Agora, eu não entendo o porquê, de vir... Eu só gostaria de saber, assim, o seu nome é? Meu nome é Nilma. Nilma, ontem, quando nós ficamos sabendo do caso, com toda sinceridade, quando eu escutei que o Valdir teria entregue os documentos e a chave pro filho e foi embora, a primeira impressão que eu tive de um problema, inclusive, de desajuste emocional. Como se estivesse fazendo uma fuga, alguma coisa muito que só ele soubesse. Depois, quando vocês agora disseram que ele ficou 2 dias foragido dentro da selva, no mato, por uma situação emocional insustentável, né? Depois, com ajuda psicológica e medicação com tarja preta e tudo mais, não resta a menor dúvida que essa também é uma possibilidade de que ele esteja aí numa situação de surto, perdido e tudo mais, entendeu? E nós estamos aqui para levantar todas essas situações. O que eu estava comentando com a Ilza aqui um pouquinho antes da gente entrar no ar é assim, o que me causou muita estranheza, porque às vezes tem gente que pega e vai embora mesmo e não quer saber mais da família mesmo, é tipo
tipo assim, vou desaparecer, nem que seja por uns tempos, corta os laços, os vínculos, a comunicação e some no mundo. Tá assim de casos, né? Agora, quando fica sabendo que aconteceu alguma coisa com a família, volta, ou pelo menos liga, se preocupa. No caso da morte do pai dele, não houve um telefonema, ele não apareceu para um último adeus, ele não se preocupou, entre aspas, né, com a mãe, com toda a família, quer dizer, continuou incomunicável, continuou desaparecido. O filho preso, se ele não soubesse, mas ontem, apreendido, na verdade, né, se essa informação, ele não teve acesso a ela, mas sendo colocada na televisão, como a gente está falando hoje, um pai aparece num momento como esse. Como o filho ele teria aparecido ao perder o pai dele e como o pai ele teria aparecido ao saber que o filho estava envolvido numa ocorrência policial. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra, né? Então isso chama muito atenção. Fora que ele também tem a filhinha caçula de 8 anos que está traumatizada e ele não veio nem para o aniversário dela, é isso, Wilson? Não, ele não veio. Nem ligou para a menina para dar parabéns, nada. Igual a família do é um Valdir silêncio fala absoluto. assim, a gente não tem contato com as crianças. Mentira deles. Porque no dia 22 de maio foi aniversário da minha filha. E no dia 22 de maio a minha filha estava na casa da família do Valdir passando o aniversário dela. E eu deixei ela ir. Foi ela e o meu filho, juntos os dois. Lá fizeram um bolinho, tudo, e aí aconteceu que a minha filha falou para ela, vó, posso chamar minha mãe? Ela falou, não, porque a festa é nossa, não é da família da sua mãe nem da sua mãe. Desse dia para cá ela não quis mais ir lá. Eu não posso obrigar ela a ir lá. Claro. Ela tem 8 anos, ela vai fazer 9, ela tem o direito de falar eu quero e eu não quero. E ela mesma fala, eu não quero ir lá. E assim, eu posso falar por mim, né? Claro. Eu acho que a dona Cida, não sei se ela deve estar assistindo, eu gostaria de dizer para a senhora, dona Cida, que toda a vida, desde quando eu me conheço por gente, eu sempre respeitei a senhora, o seu Elias. O Maurício foi dentro da minha casa, conversou comigo, o meu esposo, ele foi muito bem recebido. Eu nunca tive problema nenhum com eles. Toda a vida eu respeitei. Então, assim, eu não sei o porquê que eles não ligaram nem para falar do velório do seu Elias. Vocês não estavam sabendo? A gente não sabia, Não, a eu gente fiquei ficou sabendo sabendo ontem. Vocês ficaram sabendo ontem através da reportagem. Sabendo ontem, o meu filho não está sabendo ele não disso. tá sabendo Ontem à que ele noite eu perdeu o contei para avô. minha filha. O mínimo, eu acho que o A mínimo... consideração que eles tinham era tão grande pelos netos que ela tanto coloca, meus netos, que por que eu não tenho que ir no velório eles não se despediram dele? do avô. Mas a minha filha, sim, ela sabe do carinho que a minha filha tinha pelo seu Elias. Ela sabe disso. Ela falava, mãe, deixa eu ir ver meu avô. Eu falava, vai-me, porque o avô dela estava doente, estava adoentado, precisava. Vai. Existe ex-pai, não, existe ex-marido, existe ex-mulher, qualquer coisa. Não existe ex-pai, ex-mãe, ex-vó, ex-tio. Eu sempre falei isso para o Maurício. Família. Então é aquilo assim, a consideração que eles tiveram foi tanta pelos meus filhos, não precisava ter por mim, mas pelos meus filhos. Não era obrigado eu estar exatamente no velório do seu Elias, mas pelo menos a minha filha, já que o meu filho não poderia comparecer. E eu fiquei sabendo ontem pela televisão. Foi aonde eu dei a notícia para minha filha. Que triste isso, gente. Eu volto aqui já. A doutora Helena Passarelli continua aqui com a gente, o Jorge Ludelo também, o Haroldo Lopes também. E já a gente dá essa informação que nos chegou e que pode, de repente, ser o desfecho dessa história do desaparecimento do Valdir Alves. E já o Tony Castro, direto da delegacia, onde a avó e a tia da Flávia, a namorada do jogador da Portuguesa, o Rafael Silva, que morreu, estão depondo agora. Já você tem essas informações, tá bom?